Olá, no Curta Cine de hoje eu recebo o Rodrigo Ion, diretor e roteirista e também um dos organizadores do projeto Quadro a Quadro, um curso de animação que ocorre agora em agosto em Porto Alegre. Após o bate-papo com ele, a gente vai assistir o seu curta, O Céu, o Inferno e Outras Partes do Corpo. Rodrigo, prazer enorme te receber aqui no programa. Já tínhamos conversado lá no Festival de Gramado ano passado, quando foi exibido o curta teu, né? Queria saber um pouco, antes de mais nada, depois a gente volta para o curta, saber sobre esse curso aí que vai ser ministrado então para quem tem desejo de fazer animação. A gente sentiu que existe uma demanda pelo aprendizado do processo de animação, ao contrário do que muita gente pensa, a animação envolve todas as outras áreas da atuação de um filme, né? A gente tem roteiro, a gente tem direção, eventualmente a gente tem fotografia, que pode ser feita ou no desenho mesmo, ou fotografando mesmo nas técnicas de stop motion. Mas a gente sempre pensa, a animação tem animação, e sendo que tem as suas especificidades e que a gente tem uma deficiência na formação, né? Nos últimos anos a gente tem alguns cursos, em Pelotas tem um curso específico de animação, o curso de realização audiovisual da Unicinos também tem uma disciplina e uma especialidade de animação, que é a chance de experimentar bastante coisa, é um processo bem legal, que vem amparado por toda essa bagagem do aprendizado do audiovisual também, né? Mas a gente não tem muito um aprendizado específico nessa área, onde dê para aprofundar todos os conhecimentos e técnicas e processos e conceitos envolvidos, né? Então a gente pensou um curso que pensasse a cadeia produtiva como um todo, desde a concepção do projeto até a distribuição. E as oficinas vão se dividir em 4 módulos, um de dramaturgia, um de arte, um de animação propriamente dita e um de produção. E o pensamento, o olhar do diretor, o olhar a respeito da direção, perpassa todos os outros módulos, né? Então, ao final de cada um dos 4 encontros desses módulos, tem um encontro entre todos. Então, o cara que estiver no módulo de roteiro vai trocar com a figura que estiver fazendo a arte e a produção, para, a partir disso, fomentar projetos. Eles vão se agrupar em torno de alguns dos projetos para tentar sair no final do processo com um projeto já mais maduro e já pensando na realização, né? Ele é dirigido para que tipo de público? Assim, é para iniciante, para o pessoal já iniciado, enfim? Eu acho que tu tem o que aproveitar, mesmo que o cara já esteja atuando numa determinada área ou já tenha algum conhecimento de animação, ele vai poder se aperfeiçoar em outras áreas, né? Ou vai ter um outro contato com aquilo. A princípio, são introdutórios os cursos, né? A gente não vai ter um super aprofundamento, porque são 4 encontros em cada módulo. Sim, mas não tem nenhum pré-requisito, assim, para quem está nos assistindo. Só a idade. Se eu não me engano, 14 anos é o mínimo. Certo. A gente até pensou em baixar para 13, porque algumas pessoas super talentosas e pilhadas estão aparecendo com essa idade. E a gente cogitou de talvez, né, analisar cada caso assim. A princípio era 14 anos a idade mínima, se não me engano. E o outro fator de exclusão, digamos, é tu querer fazer mais de um módulo ao mesmo tempo. Tem que ser feito um desses, tu falou 4, podia repetir quais são os 4? Só pra... Dramaturgia, que vai desde o roteiro até a ideia de encenação, porque num filme de animação é um pouquinho diferente o processo, né? Se num roteiro de ação ao vivo tu vai ter ainda todo um trabalho de ensaio com os atores e depois tu vai filmar mais do que tu tem de material para o montador escolher o que ele vai usar. Num filme de animação a gente não tem como ter excedente de produção, né? Porque cada segundo é muito caro de produzir. Então a gente tem, o roteiro ele é quase que o corte final do filme. Numa produção ideal, nessa escala industrial para fazer. Claro que tem outros processos mais experimentais que às vezes tu arranja o jeito de fazer. Mas numa produção em larga escala, como quando tu vai produzir um longa ou uma série para TV, o ideal é que o último tratamento do roteiro já seja praticamente o primeiro corte do filme. É até interessante que o montador esteja junto com o diretor e o roteirista nesse momento de traduzir o texto para desenho. Né? No Animatic acontece uma espécie de tradução aí de um universo de palavras para um universo de desenhos, né? Ou de representação. A gente costuma dizer que o roteiro ele não é um texto para ser lido, ele é um texto para ser visto e ouvido, né? Visto e ouvido. E no caso da animação, essa peça do texto escrito ela se perde rápido no processo, porque a gente ainda passa pelo storyboard e pelo Animatic, que é uma espécie de um rascunho do filme como um todo, né? Eu queria que tu explicasse esses termos mais técnicos para os leigos que estiverem assistindo, o que seria o storyboard O storyboard é quase uma história em quadrinhos da história, que é para ver o que funciona, o que tu escreveu no roteiro funciona desenhado, e para ter um guia ao longo da produção no qual tu volta e tu tem todas as anotações ali de quais são as ações, de quais são os sons. Ele funciona meio como um mapa da produção, né? Perfeito. E o Animatic é uma pré-montagem do filme antes de ter o filme.
Então, no Animatic é bem esquemático, tu desenha algumas posições da ação, tu sugere mais ou menos os enquadramentos e já põe isso numa timeline, numa linha de tempo de montagem de um filme, com o rascunho dos sons também para ver se para em pé. Aí tu consegue ter mais convicção na hora de animar, porque é um processo bastante demorado e caro. Então tu sabe que tu não está animando nada que não vai entrar, ou pelo menos a gente tenta chegar nesse ideal, né? Até um tempo atrás não se fazia isso no Brasil, porque os grandes estúdios, a Disney, basicamente, ao longo do século XX, assim, tinha grana para bancar o Pencil Test, que era um teste da animação antes de ela ser finalizada. Só que isso envolvia negativo, revelação de negativo, né? Era um processo que pra gente, na periferia da periferia, que é fazer animação em Porto Alegre, no sul do Brasil, né? A gente não tinha condições, então virava meio aquele efeito Kinder Ovo, na hora de mandar o filme para revelar, a gente não sabia exatamente o que vinha, né? E é muito também da experiência dos animadores de saber em que território eles estavam pisando e ter convicção de ver isso ainda no papel. Mas agora com a revolução digital mudou tudo no processo, né? A gente tem como testar cada trechinho antes de ir para a finalização, né? Isso agiliza muito. Tá, então esse pessoal que está nos assistindo, que quiser participar do curso Quadro a Quadro, ele tem que até qual dia... Ah, não, uma coisa que é super importante. Tu falaste que vão ser um encontro mensal, durante quanto tempo isso? Tá. Eu deixei várias coisas no caminho, né? Eu não respondi direito a tua pergunta. Não, respondeu super bem, eu tô adorando. Mas sobre a... Tô a fim de me inscrever também, não legal, pensa não. Legal, ainda tem vaga. Tem poucas vagas para animação, já quase preencheu. A gente está, acho que uma semana divulgando, né? E já quase preencheu de animação. Eu terminei não explicando direito os módulos, né? Esse módulo de dramaturgia não é bem exatamente um módulo de roteiro, mas a principal peça, digamos, do módulo de dramaturgia é o roteiro, né? Então a gente vai discutir a escritura do roteiro. Fora ele, a gente tem um que é de arte, direção de arte, né? O diretor de arte é um papel essencial na animação, né? Ele pode compartilhar outras funções no filme. Eventualmente o roteirista é o diretor de arte, ou o diretor é o diretor de arte, mas não necessariamente. Normalmente uma produção maior, não, porque aí tu precisa dessas especialidades, porque é muito volume de trabalho, né? Então é interessante quando tu consegue dividir em diferentes áreas. Então na oficina de arte a gente vai estudar a criação de personagem, concept art, essas etapas da produção do filme. Aí a gente vai para a oficina de animação propriamente dita. A oficina de arte vai ser com James Ortega, a oficina de animação vai ser com o Fabiano Pandolfi e o José Maia. E o roteiro vai ser o Léo e eu, nas de dramaturgia. Produção... O Léo Garcia. O Léo Garcia certo. E eu. Nas de produção vai ter a Adriana Hiller e a Marta Machado. Só bamba. Só bamba. E ainda tem os encontros para conversas, né? Que aí vem o Ale Abreu, que no começo do ano estava concorrendo ao Oscar de melhor animação. Vem para uma fala. Vem também o Wesley Rodrigues, que mora na Argentina, um goiano, que é um gênio da arte e da animação. A Marta vem de Floripa para algumas oficinas também. E quem que eu estou esquecendo? O Otto Guerra. O Otto Guerra. E também o César Cabral, que fez o Dossiê Rebordosa e está fazendo uma série agora com a Angeli. Fez o Tempestade também, que é um filme maravilhoso. Vem para esses encontros específicos. Porque para além das aulas, a gente queria também propiciar esse encontro, que vale tanto para as pessoas, para os realizadores, né, que vão estar ministrando o curso ou ali participando de alguma forma, quanto para as pessoas que estão começando, né. A ideia é fomentar a produção nessa área mesmo, né, amadurecer os projetos. Que legal. Tá, então até 31 de 31 julho... agora de julho. Aí no dia 6 de agosto começam as aulas de roteiro, de dramaturgia, né? E se estende por 4 meses. Então cada núcleo tem uma aula por mês e mais um encontro com os outros núcleos. Isso foi um jeito que a gente encontrou também de multiplicar as ações, né? Nessa troca entre eles a gente vai estar também... Aonde o pessoal encontra assim todos os passos para fazer a inscrição? Não sei se tem um site ou... Tem o site da Osso, que dá para ver um pouco mais sobre a produtora e o espaço onde vai acontecer, que é ossofilmes.com. E tem o site específico do curso, que é quadroaquadro.ossofilmes.com. Ah, muito legal, muito... adorei. Baita oportunidade, né? Como tu foi seduzido pela animação? Tu é um realizador de excelentes audiovisuais do nosso estado. Como tu foi seduzido? Desde quando? Desde menininho, enfim? Eu sempre gostei muito, né? Sempre tive interesse em atuar nessa área, não necessariamente na animação, mas com filmes, né? Eu sempre
a imaginação sempre foi muito imagética e sempre muito voltada para um jeito de construir a narrativa, assim. Mas a palavra que tu usou, eu acho que ela é bem apropriada, como que a animação te seduz, porque é um fetiche, uma paixão que tem a ver, é um pouco o que o Dr. Frankenstein fazia na história, né, do monstro, assim, tu cria aquele monstro, ele toma vida, né, animar é dar vida a o que não tem, então uma história que sai lá do nada, tu não parte de nada existente, né, tudo é forjado e aquilo toma vida, então é muito apaixonante mesmo. Muito sofrido também, porque é muito trabalhoso, é difícil, tu tem que estar realmente apaixonado para seguir adiante, né? Porque é um processo lento e tem que ter uma super paciência, assim. A produção de ação ao vivo é mais dinâmica, né? Tu tem o processo é mais concentrado, talvez mais intenso, mas mais concentrado. Para fazer um longa de animação, a gente tem passado de 4 a 5 anos. Então, vira uma grande família, assim, né? Convivendo e com todas as coisas maravilhosas da família e também com as coisas que não são tão boas. Com os atritos, as contas, as demandas, né? É um processo bastante intenso, mas é muito apaixonante mesmo. Qual é a tua formação para chegar a fazer animação? Tu fez a formação de audiovisual nesses cursos de... Não, na verdade, na minha época não tinha essa formação. É até uma curiosidade que a maior parte dos professores desses cursos de audiovisual não tiveram uma formação específica nessa área, né? Ou foram buscar fora. Eu me formei em letras, a minha ligação com o cinema era muito através do texto. Cheguei a fazer um pouquinho de publicidade e jornalismo, que na época era o mais próximo que a gente tinha aqui, né? Mas desisti em menos de um ano. E aí fiz o curso de letras, que era um jeito de eu trabalhar de dia, estudar à noite e ter algum... Eu fui um pouco negligente com a minha formação, na verdade, e não tinha uma formação... A gente não tinha um aprendizado formal nessa área, né? Para animação a gente ainda não tem nada que segure a onda assim como uma graduação mesmo. Eu acho que está na hora de começar a pensar nisso. Cursos de extensões mesmo, assim. Eu fiz os cursos com o Tadal, com o Otto, Nós vamos assistir daqui um pouco Céu, Inferno e Outras Partes do Corpo. Queria que tu falasse um pouco dessa produção tua, é roteiro e direção, né? Como pintou essa ideia? Eu já vou avisando para o pessoal que vai assistir que é um filme de adulto, né? Eu defendo muito essa bandeira da animação adulta, né? Porque eu acho que tem um preconceito aí. A animação termina ficando meio relegada a um segundo plano na realização, para muita gente, né? Um segundo plano da realização audiovisual como entretenimento infantil e como se a vocação natural da animação fosse contar histórias para crianças, né? E não é verdade. Se a gente vê a história da animação e sai um pouquinho do exemplo do Disney ou dos grandes estúdios, a gente vê que se fez de tudo em animação, né? Se faz de tudo em inúmeras técnicas e poéticas e discursos e inclusive muitas vezes discursos políticos, né? Muitas vezes eu acho que os realizadores se aproveitaram dessa expectativa de um entretenimento inocente para ter um discurso político, especialmente em momentos em que não era possível, né? Você pega os filmes da Betty Boop na década de 20, é cultura negra, fala da cadeira elétrica, de drogas, de alcoolismo. Botando o dedo na ferida. Botando o dedo na ferida, mas dentro daquele universo de representação que parecia tão inofensivo, né? Esses filmes chegaram a ser proibidos. E a gente tem produzido animação adulta, né? Principalmente agora a gente tem um projeto para uma série infantil, mas os demais projetos são todos de animação adulta. O Céu e o Inferno, ele começou com um sonho, com um pesadelo, na verdade. Boa. Ele parte dessa imagem, né? Que é numa discussão de uma relação, um casal, eu tô esquartejado e me arrastando em meio a essa conversa, então essa coisa física um pouco representando também um estado emocional das coisas. Eu sou o cachorrão. Cachorrão, pronto, agora... O apartamento é o meu apartamento, o cenário foi bem inspirado, né? E a partir dessa imagem foram surgindo as ideias ali, foi feito de um jeito muito livre, o roteiro aconteceu de um jeito muito espontâneo, assim, sem grandes reflexões sobre. Eu acho que eu fui entender o filme depois e quis manter ele assim, sem fechar o sentido demais ou sem over-explicar o filme, né? As pessoas tendem a querer saber, tá, mas afinal é isso ou é aquilo que está sendo dito? E para mim são as duas coisas, ou qualquer outra coisa que tu entenda do que está ali, né? A produção tem ido bastante nesse caminho, o último curta talvez seja mais radical ainda nesse sentido, de jogar muitas pistas, mas a maior parte delas falsas e não explicar nada demais, né? Qual é a sinopse, que a gente não pode falar sobre o curta, mas a sinopse pode dar, que eu achei muito legal. Como é que é o cachorro, teve as duas, né? Teve essa mais debochada,
Ele é um cachorro, sua ex é uma cadela e sua vida é osso duro de roer. Isso, essa aí que eu queria me lembrar. Que é meio uma bobagem, assim. Mas a sinopse mesmo, se tu pensar do que é a ação do filme, é um cachorro que empreende uma viagem ao centro do próprio umbigo enquanto o mundo acaba. Então, é verdade, fica tudo em volta, mais ou menos uma por aí, guerra, assim. um troço de sangue pra caramba. É como ele percebe o que está acontecendo. E, bom, não vou falar muito mais também para não muito não, estragar. mas vamos falar sobre algumas coisas que me chamou muita atenção, por exemplo, com a música. Achei bárbaro colocar Lupicínio Rodrigues e Jamelão, na real, a voz era do Jamelão, né? E os requintes de crueldade do bom gosto do Wagner Cunha. Queria que tu falasse como chegou um monstro. E está muito bem amparado o Alexandre do Apanhador Só também, né? Então, me ajudou no som. Pois então, a música ela foi um capítulo à parte da produção, né? Porque quando eu comecei a escrever a história, no começo ela estava muito séria, pesada mesmo. Tu falou quando eu cheguei aqui, brincou da história Celeste, né? Ela ainda carrega um peso, mas era muito mais porque não tinha essa camada de humor que eu acho que dá uma certa aliviada, né? No começo eu pensava em trabalhar com fotografia, com elementos reais, então a gente veria uma coisa muito mais parecida com sangue ou com cérebro, ou era mais pesado. Seria um filme de horror. Iria muito mais pro horror, ele estava se desenhando desse jeito. E a música foi o elemento que surgiu de quebra. Eu acho que como eu estava num processo também de separação, no começo ainda pesava a dor de cotovelo, com o tempo eu fui desencanando e o humor foi entrando na história. E aí a música era quebra porque eu tinha pensado num compositor mexicano que canta uma música quase chorando, ele extravasa tanto as emoções que ele meio que chora cantando, o que torna a música engraçada sem deixar de ser triste e trágica. Então tem essa coisa, não é uma farsa, mas exagera tanto no que ela tem de genuíno que se torna meio cômico, é um trágico que vira cômico porque está no limiar, né? Então desde o começo da produção isso era, digamos, a exigência da produção, a gente precisa dessa música, eu tinha tomado até os tempos do filme em cima da música, né? A montagem estava toda planejada para a música. Aí depois de quase um ano de negociações, o valor da música era mais alto do que o orçamento do filme. Quando os caras finalmente deram um valor assim, do direito autoral, a gente não tinha como pagar, né? Daí eu fui meio deprimido, ouvi Lupicínio Rodrigues e na primeira do lado A de um bolachão duplo, tava lá essa música. E a música tinha algumas analogias religiosas que o filme tem também, porque o próprio título Céu, Inferno e Outras Partes do Corpo, né? Perfeito. E na música ele brinca com essa coisa dos diabinhos. Isso, tem várias Deus, coisas será que você não está vendo isso? Tem um imaginário ali que tem muito a ver. E tem um registro de voz do Jamelão que eu acho muito parecido com o do cachorro. Parece que é o cachorro cantando mesmo. Tem uma tristeza naquela voz, tem uma força e uma tristeza, né? Como foi a carreira do filme? Eu assisti ele em Gramado. E foi super aplaudido, o pessoal adorou. O filme é até surpreendente porque, como eu estava falando dessa coisa da narrativa não ser tão fechada, tem gente que diz que não entende, mas gosta. Ou tem gente que diz que não sabe direito o que foi aquilo, mas chorou, sabe? Acontecem umas coisas, para mim é surpreendente alguém chorar. Eu imagino que tenha mais a ver com a vida da pessoa do que com o filme em si, né? Tudo é contexto. Mas o filme circulou super bem, assim, funcionou. As pessoas riram, ficaram tocadas, ele foi bem premiado, né? Circulou bastante. Ganhou alguns prêmios importantes, né? Ganhou um prêmio em Havana, no Janela de Recife, Gramado, Brasília. Ele circulou bem, assim. Crítica e público, isso é uma coisa legal também. Legal, o pessoal deve estar super curioso, então vamos deixar o pessoal assistir agora ao Céu e Inferno e outras partes do corpo. Rodrigo, e quantas vagas são então para participar do curso Quadro a Quadro? São 60 vagas ao todo, 15 vagas para cada módulo, e é importante lembrar também que a gente tem 33,333% de bolsas para baixa renda, então que legal. Cada módulo vão ter 5 vagas ocupadas por bolsistas, 20 bolsas ao todo. Corram! Queria só que reforçar, então, para se inscrever no curso de animação, Quadro a Quadro, é até o dia 31 agora de julho. Agora de julho, no site quadroaquadro.ossofilmes.com. E aí ele tem, tu escolhe um módulo, né? O de animação está quase acabando, a última notícia que eu tive foi essa. Eu acho que para os outros módulos ainda tem algumas vagas. Rodrigo, mais uma vez, foi um prazer te receber. Obrigadão, aqui no valeu. E que continue assim, sempre produzindo e produzindo muito e muito bem. Ano que vem estaremos com outros aí. Legal, valeu. Obrigadão, boa sessão. Valeu.
Então tá, eu deixo vocês agora com o curta do Rodrigo, O Céu, Infernos e Outras Partes do Corpo. E a gente volta na semana que vem com mais uma produção audiovisual aqui do nosso estado. Até lá, valeu! E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura. O que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando pobre coração, agonizando. Já não podia mais, já não podia mais, já não mais de tanta dor. E aí eu será que o senhor não está vendo isso? Então por que o senhor mandou o Cristo aqui na terra semear amor? E quando existe alguém que ama de verdade, para a humanidade, é um covarde, um fraco sonhador.
De novo ao meu lado, eu me sujeito a ser sacrificado. Salve este mundo, minha quando existe alguém que ama de verdade.